Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Fátima e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E tudo que eu falo aqui nesse espaço, no meu espaço, vai te levar a reflexões, é sobre autoconhecimento, é sobre a gente pensar. Eu conto algumas histórias minhas, algumas coisas que já aconteceram, falo sobre experiências que eu tive, tudo isso para te levar a refletir. E se isso puder contribuir na tua caminhada, na tua jornada, isso já vai me fazer muito feliz. E no vídeo de hoje, eu quero trazer um assunto que foi pauta das redes sociais, da internet, na última semana, e é sobre uma artista que eu admiro muito, que eu sou fã, assim, e quando essa história começou a ser falada nas redes sociais, as pessoas começaram a comentar, eu me senti muito doída, isso bateu num lugar que eu não imaginava, e eu quero dividir isso aqui com vocês. Então, se vocês já viram aí o título do vídeo, eu quero falar hoje sobre a Érica Januza. Então, para quem não conhece, vou deixar a foto dela aqui ao lado. E recentemente saiu algumas notícias dela nas redes sociais sobre o término do relacionamento que ela tinha com o cantor Arlindinho. E, gente, quando eu comecei a ouvir as notícias e soube do que tinha acontecido, do que ele tinha feito para ela, aquilo me bateu num lugar. Primeiro porque essa questão de relacionamentos, para mim, é uma área muito delicada da minha vida ainda. Eu já tive várias decepções, já aconteceram várias situações na minha vida. Hoje eu não tenho um relacionamento sério, mas quando eu soube dessa notícia dela, do que tinha acontecido, da maneira como as coisas aconteceram, eu fiquei muito doída. Realmente, assim, ó, vou dizer para vocês, mexeu comigo em um lugar que eu não esperava. Principalmente por ser uma artista que eu admiro muito, por ser fã do trabalho dela, mas principalmente por ela ser uma mulher negra, passando por essa situação, e isso, assim, ó, gera muita identidade na gente. Então, se tem uma mulher preta aí do outro lado, vai entender o que eu estou falando. E a situação foi a seguinte, para quem não sabe. Eles tinham um relacionamento há mais ou menos 8 meses, se eu não me engano. E pelo que eu acompanhava nas redes sociais dela, eles estavam muito felizes. Ela ia nos shows dele, ele viajava para casa dela. Então, sabe aquele relacionamento de rede social, tudo legal, tudo lindo, tudo maravilhoso? E aquilo me tocava num lugar que eu ficava muito feliz por ver ela sendo amada daquela forma, principalmente por outras decepções que ela já tinha relatado, que ela já tinha tido na vida dela. Ela é um pouco discreta, né? Então ela não fala muito sobre isso, mas ela já tinha falado que já tinha acontecido algumas decepções na vida dela, e ver ela vivendo aquele momento de alegria, de felicidade, sabe? Vendo que tinha uma pessoa que realmente parecia que estava reconhecendo o valor dela. Nossa, eu ficava tão feliz de ver aqueles momentos, os dois juntos. E nessa última semana, quando foi anunciado que eles estavam separados, na verdade eles não anunciaram, né? As páginas de fofoca, rede social começaram a noticiar que eles já estavam mais afastados. E aí veio depois o vídeo dele em uma casa onde tem troca de casais, ele saindo acompanhado de duas moças, e esse vídeo parou nas mãos dela e, consequentemente, em toda a internet. E isso tomou uma proporção, gente, que assim, ó, era só o que se falava. E quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, não pode ser. Sabe, por mais que a gente sabe que na internet tudo são flores, tudo é mais lindo, tudo é, né, é recorte, eu não esperava essa atitude desse homem com essa mulher. E ali, mais uma vez, eu fiquei muito mexida com aquilo. Eu digo, meu Deus do céu, a que ponto que chega o ser humano? Mas para aí. Dito isso, muitos sites de fofoca falando, as pessoas comentando, e aquela coisa toda de internet, julgamento, nem vou falar, né, porque muito julgamento teve. Até que ontem ela precisava fazer um programa ao vivo, e ela ainda não tinha se manifestado, ela ainda não tinha falado sobre o assunto publicamente. E aí, nesse programa ao vivo, obviamente, né, ela foi questionada sobre isso em algum momento, e ela decidiu falar. E isso
quando ela decidiu falar, foi que me motivou a vir aqui a fazer esse vídeo e trazer essa reflexão junto com vocês. Ela falou alguns pontos na entrevista dela, que assim, ó, eu como uma mulher hoje, né, solteira, ouvi aquilo dela, ouvi a maneira como ela falou, a gente vê assim nela a voz embargada, ela estava se esforçando para falar, para dar o melhor dela, o quanto aquilo estava doído nela. Eu assisti o programa ao vivo porque realmente eu sou muito fã dela e eu queria ver o que ela ia falar, como que ela ia reagir. E ela falou algumas coisas nessa entrevista dela que a gente fala sobre autoconhecimento, sobre a parte terapêutica, mas tem coisas que a gente precisa viver na pele. E ela falou algumas coisas ali, que eu quero dividir aqui com vocês, para quem não viu esse momento que ela falou. A primeira coisa que ela falou foi: eu dei tudo de mim, eu dei o meu melhor. A pessoa só devolveu com o que ela já tinha. Então, o quanto é importante a gente ter essa consciência quando a gente vai para um relacionamento. Quando a gente pensa em se relacionar, assumir um compromisso, dividir a vida com alguém, é tão importante a gente ter essa consciência de saber qual é a nossa parte e qual é a parte do outro. E quando ela trouxe isso, eu pensei, nossa, realmente ela está num momento de muita lucidez. Porque quantas vezes a gente entra para um relacionamento, a gente dá o melhor que a gente tem, a gente espera isso da outra pessoa e a outra pessoa não nos devolve na mesma maneira. E o que acontece? A gente se sente culpada, a gente acha que o problema é com a gente e isso é muito comum. Isso aconteceu comigo, eu ouço isso nas sessões quando eu atendo, para quem não sabe, eu também sou terapeuta. Então, olha o quanto é importante quando a gente está em um relacionamento, a gente ter essa consciência de entender e de poder separar o que é da gente e o que é da outra pessoa. Outra coisa também que ela falou é, muitas vezes a gente é muito para aquela pessoa. E a gente dá muito. E a gente é muito para aquela pessoa. E quando ela falou isso, eu também pensei, nossa, às vezes a gente quer se diminuir para caber. Quantas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas, a gente deixa de se gostar para caber no mundo daquela pessoa que a gente julga que é uma pessoa que também nos ama, que é a pessoa certa, que é a pessoa que a gente vai se relacionar e que vai ficar para o resto da vida. Então, quantas vezes a gente se diminui para caber dentro de um relacionamento? Então, quantas vezes a gente é muito, a gente é demais, a gente conhece a nossa história, só que a gente acaba se diminuindo para caber dentro daquele relacionamento. Outra coisa que ela falou, que eu também fiquei muito pensativa, é que ela sempre nas entrevistas dela, quando ela era questionada sobre relacionamento, sobre o amor, ela dizia que como que eu vou reagir ou agir quando uma pessoa fere o que é inegociável para mim. E ela disse que ela não tinha essa resposta concreta, porque quando uma pessoa fere o que é inegociável para a gente se sente culpada, a gente quer ficar, a gente pensa em perdoar e continuar naquela relação. E ela disse que depois de tudo isso que ela passou, dessa exposição, de tudo que ela viveu nesse último relacionamento, agora ela tem a clareza de que quando uma pessoa fere o teu inegociável, não pensa duas vezes, vai embora. Então, olha quantas coisas, só nessa fala dela, nessa entrevista dela, a gente consegue pensar, a gente consegue refletir. Porque, mulher, eu tenho certeza que em algum momento da tua vida, tu já passou por várias situações de decepção, de traição, de mágoa, de confiar em alguém, de achar que essa pessoa seria a pessoa que ia encaixar na tua vida e vocês iam continuar. E não foi. Eu já passei por isso. Então, esse depoimento dela, essas falas dela, teve outras coisas também que ela falou no vídeo, do quanto é importante ela saber e reconhecer a história dela. Ela falando que, nossa, toda essa lama que colocaram ela, isso não ia denegrir a imagem dela que ela construiu,
a história dela, o quanto que ela batalhou para estar nesse lugar hoje como atriz, como apresentadora. Eu vi uma novela dela que me marcou muito, que ela fazia o papel da juíza, que ela era uma menina muito pobre, e aí ela estudou, se tornou juíza. Então ali eu tive uma identificação, sabe, de ver uma atriz negra e de ver aquele personagem também avançando. Então ela sabe o poder da história dela. Ela reconhece a história dela. E quantas vezes a gente que é mulher, a gente vai para um relacionamento sem tomar posse da nossa história, sem entender quem a gente é. A gente não é só uma pessoa legal, a gente também tem os nossos defeitos. Mas muitas vezes a gente vai para um relacionamento sem ter essa clareza da nossa história, do nosso valor, do quanto a pessoa mais importante na vida da gente somos nós. E eu falo isso para vocês de coração aberto, porque eu fui essa pessoa durante muitos anos. Então, quando ela fala isso, nossa, bate no lugar em mim assim, ó, eu vou falar isso quantas vezes for necessário aqui nesse vídeo. Porque muitas vezes a gente perde a nossa identidade, ou a gente não olha para a nossa história, ou a gente não reconhece a nossa história. Muitas vezes a gente dá poder para outras pessoas dizer quem a gente é, como a gente deve agir, e a gente não senta e não olha para a nossa história, ver tudo que a gente passou para estar onde a gente está hoje. E muitas vezes um relacionamento vem para apagar isso. Eu tenho uma opinião sobre relacionamentos que é o seguinte: nem todo mundo veio para essa terra, para essa vida, para ter um relacionamento de anos duradouro. Nem todo mundo vai encontrar o amor da vida nessa vida. Muitas vezes a gente vai ter que exercitar a nossa forma de amor de outras formas, né? De outras maneiras. E às vezes a gente vai para essa ilusão querendo se diminuir para caber, para ter um relacionamento perfeito, esquecendo da nossa história, tudo para agradar outra pessoa, com medo de como que vai ser a nossa vida sem a outra pessoa. A gente se anula, a gente aguenta coisas que para nós são inegociáveis, mas a gente vai se anulando e vai deixando passar para continuar um relacionamento. Então, até que ponto hoje em dia vale a pena a gente abrir mão de quem a gente é por uma pessoa que muitas vezes não vai dar o valor que a gente merece? Claro que a gente tem que olhar para esse homem, para o Arlindinho, para a história dele, para os laços familiares. Ele tem um histórico de família, ele tem as dores dele. A gente não está aqui para julgar ninguém, nem para condenar ninguém. Cada um sabe o sapato que calça, né? Mas, se tratando dela e falando dela, o quanto essa mulher hoje sofre, mas o quanto de clareza e de lucidez ela tem para continuar e talvez se relacionar de novo lá na frente. Ou talvez simplesmente escolher que não quer mais se relacionar e exercitar essa forma de amor de outras formas. Então, mulher, eu faço esse vídeo aqui conversando contigo, abrindo isso que mexeu tanto comigo, me colocando também nesse vídeo como uma mulher que já passou por várias situações e hoje estou aqui conversando contigo, de que sempre é possível a gente continuar. Mas a gente não pode em nenhum momento esquecer de quem a gente é, esquecer da nossa história. E para isso a gente tem que parar e olhar para a gente. A gente tem que se entender, a gente tem que se reconhecer. A terapia ajuda demais nesse processo. Assim, ó, é um divisor de águas. É uma coisa que eu oriento e aconselho todo mundo a fazer. Porque de nada adianta a gente sonhar com relacionamento, querer um relacionamento, se a gente tem um péssimo relacionamento com quem nós somos. Se a gente não conhece a nossa história, se a gente se maltrata, se a gente se judia. Então, hoje, eu quero deixar essa reflexão contigo dessa história que aconteceu. Isso aconteceu nessa semana, né, na altura que eu estou postando esse vídeo aqui para vocês. Não sei quando que vocês vão ver, quando vocês verem esse vídeo, algumas pessoas, pode ser que a história já esteja, né, esquecida, mas dá um Google aí, procura, vê essa história aí, vê essa entrevista que ela deu, vale muito a pena cada palavra que ela falou, mesmo dolorida, mesmo estando nesse lugar que colocaram ela, como ela mesma falou, ela tá ali firme, recebendo muito amor nas redes sociais, dos amigos, das pessoas. E para ele, né,
A gente deseja que eles realmente aprendam alguma coisa com essa história. Não faça isso com outras pessoas, não faça isso com outras mulheres, porque a gente precisa ter um mínimo de responsabilidade emocional para entrar e para permanecer e também para sair de um relacionamento, porque o relacionamento é de duas pessoas. Então a gente precisa se cuidar e também cuidar como a gente age para não magoar outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com os nossos problemas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se vocês souberam desse babado todo aí, se vocês são fãs da Erika Janus, assim como eu, me tornei cada vez mais fã dela, da história dela. Se vocês passaram por alguma história de relacionamentos que deixou marcas, que deixou dores, mas que mesmo assim vocês tiraram algum aprendizado disso e estão aí, vivendo com a esperança de se relacionar, ou se já desistiram de se relacionar, me conta a tua história aqui, eu vou adorar saber e ler aqui os comentários de vocês, tá bom? Se inscreve por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.